Olá, hoje a gente vai conhecer um pouco mais da ferramenta Turnitin. A ferramenta Turnitin é uma ferramenta de análise de similaridade que a gente pode utilizar para analisar a escrita científica dos estudantes. Então a gente pode pegar um texto científico e fazer a análise se partes desses textos possuem similaridade com algum recurso na internet. Então é bem interessante a gente usar essa análise na produção, né, de artigos ou nas produções acadêmicas também. Então a gente tem várias possibilidades de uso, tanto na parte de pesquisa quanto dentro da sala de aula. E essa ferramenta ela está disponível dentro do Avo FMS e a gente vai utilizar ela em associação com um recurso do tipo tarefa, que é um recurso que vocês conhecem e já usam dentro da plataforma. Então aqui eu vou mostrar o uso dessa ferramenta dentro do ambiente minha área de trabalho, que é um ambiente que os professores têm acesso. A primeira consideração que a gente precisa entender é que essa ferramenta ela é utilizada dentro do recurso do tipo tarefa e para que eu consiga fazer o envio desse arquivo dentro dessa tarefa, a gente precisa ter o papel de estudante. Então, como eu vou fazer o envio como o meu usuário, né, que tem o papel ali de professor, eu preciso atribuir esse papel de estudante para eu conseguir fazer o envio. Se eu for usar em uma disciplina, né, de graduação, onde meus alunos, por exemplo, já estão no ambiente e eles vão estar com o papel de estudante, a gente não precisa fazer esse primeiro passo, né, que é a atribuição do papel de estudante. Então, para eu atribuir o papel de estudante para o meu usuário, eu venho aqui no menu Participantes, do lado esquerdo, procuro o meu usuário, no caso que está com o papel de docente e editor, e adiciono o papel de estudante também. E aí eu clico aqui no botão de salvar. Então agora eu tenho acesso a dois papéis. O papel de docente, que me permite ver esse botãozinho ativar edição, por exemplo. Né? Quando eu ativo, permite eu adicionar recursos ou mudar a estrutura do ambiente. E eu posso vir aqui mudar papel para estudante. E aí eu tenho a visão do que o estudante teria ao acessar o meu ambiente, certo? Então, primeiro eu vou ficar com o papel de docente para que eu configure a atividade com vocês. Então, para a gente criar essa atividade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ativar a edição do ambiente, encontrar a seção onde eu quero inserir essa atividade e clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Aqui eu posso buscar a tarefa e aí eu clico, né, no botão de criar uma nova tarefa. Como eu já criei em tarefas de exemplo, né, eu vou acessar ali já uma tarefa criada, mas vai ser a mesma tela de configuração que vocês estão vendo aqui quando a gente cria do zero, certo? Então aqui, uma vez que eu comece a criar uma tarefa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir o nome dessa tarefa que vai aparecer lá no ambiente. Eu posso colocar uma descrição para orientar o aluno o que ele tem que fazer, colocar arquivos adicionais e definir as datas, que seriam as datas de início dos envios e as datas finais ali que o aluno vai ter de tempo para enviar. Então aqui a data de início eu coloquei às 14 horas e a data de fim seria a data de entrega aqui às 15 horas. E aí a gente tem duas datas que a gente tem que habilitar. Seria a data de entrega e data limite. A data de entrega seria uma data de controle do progresso do aluno dentro do ambiente. E a data limite seria a data realmente que encerra os envios. Ou seja, eu poderia, por exemplo, definir uma data de entrega para as 15 horas, mas encerrar o envio às 16. Dessa forma, o aluno poderia entregar depois das 15 horas, apareceria lá que ele entregou em atraso, né? Mas ele permitiria entregar. Ou eu deixo as duas datas iguais, e aí a tarefa vai ser encerrada exatamente no momento da entrega, certo? A gente pode definir aqui o tipo de arquivo que vai ser enviado, então a ferramenta Turnitin trabalha com texto,
Então a gente vai fazer um envio de arquivo com a extensão .pdf. No caso aqui, o envio do arquivo tem que estar marcado e eu tenho que definir quantos arquivos que vão ser enviados. Aqui, no caso, eu deixei um. Existem outras configurações, né, da ferramenta tarefa que vocês podem modificar aqui, mas o que nos interessa seria as configurações do Turnitin. A primeira coisa que eu tenho que fazer para habilitar a ferramenta é clicar nesse check de ativar o Turnitin. Então, por padrão, ele vem desabilitado. E aí, para a gente habilitar, a gente tem que vir aqui nessa seção e ativar o Turnitin. A gente tem algumas configurações, né? A primeira configuração aqui indica se eu quero excluir da análise os itens de referências bibliográficas ou menções. Então, esses itens é comum que eles sejam semelhantes em vários arquivos, né? Em vários artigos, por exemplo. Então, aqui eu posso optar por excluir ou não da análise, né? Se eu não excluo, esse indicador de similaridade desses itens vai sendo somados ao indicador final do documento, certo? A gente também consegue indicar a indexação ou não dos arquivos enviados. Então, quando os alunos enviam, a gente opta por enviar eles para a base de dados, para que outros arquivos sejam analisados com base naquele arquivo enviado ou não, né? Então, é interessante, por exemplo, em grupos de alunos, quando estão fazendo trabalhos, né, de envio dentro da plataforma, eu conseguir avaliar se eu tenho um trabalho que é semelhante ao outro aluno que está fazendo também essa mesma tarefa. Então, aqui eu posso optar por essa indexação. Ou, se eu estou produzindo um artigo científico que vai ser publicado, aí talvez não seja interessante eu colocar dentro dessa base de dados. A gente pode definir a geração do relatório de similaridade. Então, quando que essa geração vai ocorrer? A gente tem 3 opções. Imediatamente, ou seja, quando o aluno envia, ele já começa a processar o arquivo e fazer a análise de similaridade. A gente tem a opção de data de entrega, ou seja, quando chegar na data de entrega, esses documentos vão ser processados e vai ser feita a análise de similaridade. E aí vai depender exatamente dessas datas que vocês definiram aqui em cima. Ou, em ambos os casos, né, imediatamente e uma nova geração da data de entrega. Aqui esse caso é interessante quando eu permitir que os alunos visualizem o relatório, porque eles enviam um arquivo, esse arquivo é processado, eles têm acesso ao relatório de similaridade e fazem melhorias nesse arquivo para essa entrega final, né? Então, esse caso vai ser interessante quando a gente permitir que os alunos visualizem. Quando é só o professor que vai visualizar, a gente pode optar por um desses dois, por exemplo. E o último item, né, que eu acabei comentando, é justamente o acesso do aluno. Ele vai poder ou não visualizar esse relatório. Então, em alguns casos é interessante que ele visualize, em outros casos a gente pode optar por não mostrar esse relatório para os alunos. Tá? Feito isso, a gente tem outras configurações que a gente pode definir, como a nota máxima, nota de aprovação, recursos de restrição, e a gente vem aqui salvar a atividade. Bom, quando a gente salva e acessa a atividade, a gente está com 2 perfis, né? Que é o perfil de docente e o perfil de estudante. Então, observe que a gente vai ter a visão do docente, que é para ver todos os envios e notas, e a gente tem o perfil de estudante, que é adicionar um novo envio. Eu vou mudar o meu perfil aqui para estudante, justamente para a gente simular como o estudante veria essa atividade. Então, ele vai ver aqui o título, a data de entrega, né, e data limite que foi definida, qual que é a tentativa dele, se ele fez um envio ou não, e quanto tempo falta para ele fazer esse envio. E aí ele vem aqui em adicionar envio. Quando ele abrir essa tela pela primeira vez, em uma tarefa, né, que tem um envio do Turnitin, ele vai receber aqui uma mensagem dos termos de uso do Turnitin, que ele tem que aceitar. Caso ele não aceite,
ele não vai permitir que a ferramenta Turnitin analise o conteúdo que ele produziu. Logo, o relatório não vai ser gerado se ele não aceitar esse termo, certo? Então, é importante que o professor converse com o aluno para que ele aceite o termo durante esse envio. Isso aparece uma única vez para o aluno, tá? Nas próximas vezes, ele já aparece essa mensagem aqui indicando que você já aceitou o termo. Então, quando o aluno vier aqui, ele pode fazer o envio do arquivo PDF, no caso. Ao clicar em salvar mudanças, ele vai ver que foi enviado para avaliação, a data que foi enviado e o arquivo que foi enviado. Nesse caso, observe que ele não tem nenhuma informação que esse documento está sendo processado. Por quê? Porque a gente não marcou a opção que o aluno tem acesso ao relatório, certo? Mas quando eu retorno para o meu papel de docente, e eu venho aqui em ver todos os envios, observe que eu tenho envio do aluno, né, o PDF dele, eu posso inclusive baixar aqui. E aí a gente vai ver abaixo do envio, o símbolo do Turnitin e a indicação. Nesse caso, o documento está sendo processado, né, está em fila. E aí, dependendo do tamanho do documento, esse processamento pode demorar alguns minutos, né? Depende da quantidade de texto, quantidade de páginas, tudo isso vai influenciar nesse processo de análise. Então, a gente tem que aguardar esse prazo para a gente conseguir ter acesso ao relatório. Enquanto ele está sendo processado, eu quero mostrar para vocês como que ficaria quando o aluno tem acesso a essa análise. Então, eu vou voltar para o ambiente, vou mudar meu papel para estudante e vou acessar esse segundo recurso, que foi um envio que eu fiz, onde o aluno tem acesso à análise. Então, observe que eu tenho a mesma tela que a gente viu agora há pouco, porém, eu tenho a indicação aqui da análise. E essa análise está até em vermelho, indicando que esse documento que eu enviei tem 100% de similaridade com algum recurso da internet. Então, a gente pode clicar nesse símbolo para a gente ter acesso ao relatório. O relatório ele vai ser aberto em outra guia, e aí ele vai indicar aqui tanto o documento que foi analisado, ele vai destacar, né, no caso aqui em vermelho, o que ele encontrou de similaridade, e aqui no menu direito ele vai indicar com qual site, né, com qual local ele encontrou a similaridade e quantas palavras, né, quantas palavras aqui ou blocos de textos essa similaridade ocorreu. No caso aqui ele ocorreu com o texto inteiro, então é um bloco de texto e deu 10.643 palavras, né? E aí o local foi esse daqui. Ele pode encontrar, inclusive, outras similaridades, né? Aqui, view other sources, né? Ver outras fontes. A gente analisa aqui outras similaridades também que deram com esse texto. Então, a gente pode encontrar aqui outras fontes. Dentro da ferramenta, né? A gente tem algumas manipulações que a gente pode fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem os filtros. Então, aqui nos filtros, a gente pode indicar com qual item eu quero comparar o meu texto, né? Se são com trabalhos submetidos, com conteúdos da internet, com publicações, referências. Então, eu posso selecionar aqui com o que eu quero analisar. E eu posso fazer aquela exclusão, né, que a gente viu lá na configuração da tarefa. Então, é sempre importante a gente deixar desabilitado lá, porque o próprio professor ele pode vir e habilitar aqui. Isso até ajuda a ver erros de escrita nas referências, porque caso ele não dê uma correspondência, pode ser que tenha algum tipo de erro de escrita na referência do aluno também. E aí, quando eu quiser fazer análise de similaridade sem as referências, por exemplo, ou citações, eu posso aplicar esses filtros. Como
esse documento deu 100%, né, que é uma cópia da internet, vamos ver esse mesmo funcionamento no documento que eu acabei de enviar na plataforma. Isso aqui é só para mostrar a visão do aluno. Então, o aluno ele tem acesso ao relatório, né, desde que o professor tenha habilitado. Então, vamos voltar aqui para o nosso primeiro envio. Ainda eu estou com um papel de estudante, né, só para vocês verem que o primeiro envio, ó, ele não mostra nada de análise, porque a gente deixou desabilitado nessa primeira tarefa. Voltando para o papel de professor, vendo todos os envios, observe que agora ele já terminou de processar esse documento que eu enviei e deu uma similaridade de 37%. Então, da mesma forma aqui, eu posso clicar no quadradinho laranja, né, para analisar essa similaridade. Então, aqui ele vai carregar também o relatório de similaridade desse outro documento. Esse documento é mais simples, né, uma página aqui, e observe que agora ele deu a similaridade com vários sites, né? Então, ele vai ter várias cores aqui, ó. Então, ele tem essa cor roxinha, tem essa cor azul, rosa, e cada um vai ter o site da onde ele encontrou similaridade, né? Quantas palavras que encontrou. E aí vocês podem avaliar aqui essa similaridade que foi encontrada. Observe aqui que as referências, né, também deu similaridade. E aí a gente novamente pode abrir, né, um desses itens. Observa que agora ele deu destaque aos itens de similaridade desse site. Se eu clico no segundo, ele vai dar destaque para os itens desse segundo site e assim por diante. Inclusive, se for um site aberto, né, a gente pode até clicar aqui e ver exatamente o local da onde ele encontrou similaridade. E aí a gente pode fazer uma análise geral do texto, da fonte e do texto produzido, para ver se tem sentido essa similaridade, né? Se o aluno, por exemplo, ele reescreveu o que está naquele site de alguma forma, ou se foi uma coincidência mesmo, se não tem sentido a similaridade entre esses dois textos. Então isso vai ser bacana também para o aluno, para ele entender essa parte de análise e melhorar o seu processo de escrita. Indo naquelas características dos filtros, a gente pode fazer aquele processo, né, de exclusão que a gente comentou. Ou até remover, por exemplo, e analisar só conteúdos da internet. Observe que esse último aqui, a gente tem a opção também de excluir correspondências pequenas, né? Tem algumas situações, olha, que ele deu correspondência com uma palavra, né, que está solta aqui no texto. Então a gente pode usar esse filtro só para fazer análise de sentenças grandes que deram similaridade. Então aí vocês podem manipular esse recurso para refinar esse processo de análise. Aplicando os filtros, observe que agora a similaridade ele mudou, né? Agora caiu para 18%. E as similaridades maiores ocorreram com esses 3 sites aqui. Então, observe aqui que a parte de referências foi removida. Tá? Então, a gente pode usar essa ferramenta de várias formas. É isso, pessoal. Essa é a ferramenta Turnitin, ela está disponível no Avo FMS e a gente pode estar utilizando aí tanto para pesquisa científica quanto para trabalhos em salas de aula.